Olá, seja bem-vindo a mais uma edição extra aqui na TVA. O programa de hoje vai discutir o Plano Mais Brasil. São 3 medidas emendas constitucionais levadas pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso nesta terça-feira, que mexem com vários pontos aí da economia. A gente está recebendo hoje 2 colegas jornalistas, o apresentador da RIC, Rodrigo Cardoso, e o jornalista da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Marco Aurélio Gomes. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Eu queria começar a discussão hoje. São 3 emendas constitucionais, a gente vai ter bastante assunto aí para discutir, né? Todas elas que trazem mudanças complexas. Eu queria começar pedindo a opinião de vocês sobre o conceito das medidas apresentadas, né? O ministro Paulo Guedes trata como um novo pacto federativo, como o início aí de um novo pacto federativo. E alguns economistas falam também que é a maior proposta de reestruturação do Estado brasileiro nas últimas décadas. Como é que vocês veem inicialmente o conceito, as linhas gerais do que foi apresentado pelo presidente? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é importante pontuar o cenário atual, né? Nós temos uma concentração muito grande de recursos na União, centralizada em Brasília, e aí as transferências governamentais ficam muito importantes para estados e para municípios, para equilibrar o caixa de estados e municípios, e é preciso inverter essa lógica. Eu acho que qualquer mudança no Pacto Federativo, ela precisa inverter a lógica e propiciar para estados e municípios mais recursos, porque a atividade a atividade de presença maior, de contato maior com o cidadão é na ponta, é lá no município, é lá no estado, enfim, eles precisam ter mais recursos, mas também mais responsabilidade fiscal. Boa parte dos estados está quebrada praticamente, não é? E aí é preciso fazer essas correções, esses ajustes. Nesse aspecto, o plano é realmente bastante positivo. Marco. Bem, eu assessorei a FECAM por muito tempo, né, a Federação Catarinense de Municípios. Então, essa é uma bandeira antiga do movimento municipalista, não só catarinense, como do Brasil. Só para explicar para o telespectador o que é um pacto federativo, né? Nós temos 3 entes federativos no Brasil, que é a União, os estados e os municípios. A União, ela fica é como um bolo, uma pizza, né? Ela fica com a maior parte da pizza. De tudo que é arrecadado no Brasil, a União fica com a maior parte. Depois vem estados e depois vem municípios. Então, desde que eu atuei lá no movimento municipalista, os prefeitos querem diminuir a participação da União, né, para ter um pouquinho mais, um pedaço a mais para o estado e um pedaço a mais para os municípios, né? É claro que na atual conjuntura, ninguém quer abrir mão de recurso, né? Nem a União, nem estados e municípios. Então, eu vejo, e esse discurso do Pacto Federativo sempre acontece em ano de eleição. Todos os presidentes, candidatos a presidentes nos últimos anos, Pacto Federativo, eu lembro até o Temer, naquela cerimônia que teve, quando ele assinou lá a posse, né? Ele falou, a primeira coisa que ele falou, Pacto Federativo. Só que, e aí eu concordo com o colega, né? É a primeira vez que a gente está falando realmente... De maneira concreta. De maneira concreta. Não nos termos que o movimento municipalista gostaria, que é tirar dali e botar ali. Porque hoje estados e municípios ficam dependentes da União, né? Tem que ir a Brasília, esperar emendas, negociação. Inclusive, eu já ouvi vários prefeitos falando que, por já terem sido deputados federais, eles têm mais facilidade, né? Sabem como funciona em Brasília. É um mecanismo que precisa mudar, porque hoje, você falou muito bem, Fábio, hoje, como está tudo muito concentrado na União, a questão política, o conhecer alguém, conhecer os meandros, como chegar, acaba se tornando tão importante quanto administrar a própria cidade. Eu preciso ter o conhecimento de um deputado, ou de um ministro, de um assessor, para poder chegar na fonte do recurso e poder liberar esse recurso mais rápido. Ou seja, dá muita margem para a politicagem, que é isso que tem que acabar. E aí a gente vê todo ano, uma marcha de prefeitos. O nome é esse mesmo, né, Marco? Marcha de prefeitos. Já participei de algumas, já. Pois é, marcha de prefeitos a Brasília. Em outras palavras, pires na mão pedindo dinheiro. Isso tem que mudar, isso tem que acabar.
Mas assim, a gente pode apontar alguns avanços, se é que a gente já pode ir detalhando um pouco, Sim, né, a sim, proposta. claro. A própria distribuição dos royalties, né, do petróleo, né, atualmente só tem direito estados e municípios produtores, né? Então, essa foi uma grande conquista. Que o governo começou a discussão um pouquinho antes de mandar as PECs. Exatamente, apesar de que, né, o leilão não foi aquilo tudo que se esperava, né? Mas para quem está argolado, nós temos que lembrar que o ano que vem é ano de eleição municipal e é o último ano de gestão, né? Então é o ano mais difícil para todo gestor público municipal, porque ele não pode deixar nada para trás, né? Ele tem que resolver as questões dele naquele ano, né? E tem os limites impostos pela lei eleitoral ainda por cima. A lei né? eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal, Verdade. né? Então, assim, esse dinheiro tem que entrar logo. Eles estão rezando para entrar logo no caixa até para entrar agora, se possível, né? Para pagar 13º. Para fechar as contas. Fechar as contas, né? Previdência, enfim, quem tem regime próprio. Né? Isso já foi um grande ganho, né? Agora, tem que aprofundar, né? Tem que ver como é que outros ganhos... Porque o que acontece é o seguinte, o que os prefeitos reclamam, né? Que o governo federal, às vezes, às vezes não, né? Quase sempre eles implantam um programa, né? Ele dá o start do programa e depois quem toca é o prefeito. Sim, sem nenhuma contrapartida financeira. Exatamente. Aí se vira, prefeito. Você tem que... toca aí meu projeto, entendeu? E às vezes são projetos até sobrepostos, né? Aquilo que a prefeitura já está fazendo, que o Estado está fazendo, né? E, então, por isso que eu falo, essa vontade de diminuir o tamanho do Estado, da União, é salutar também. Mas acho que essa discussão certamente vai entrar, né? Porque as associações, entidades que representam os prefeitos, certamente vão levar isso, com certeza, isso a Brasília, né? Agora, é importante porque você tem uma dependência muito grande de cidades. Tem municípios que dependem praticamente de maneira total do Fundo de Participação de Municípios, da transferência do governo do estado no caso do ICMS, de parte do IPVA, enfim. São impostos que acabam fazendo praticamente parte total da receita do município. Isso tem que mudar. Não só pela questão da arrecadação própria do município que precisa aumentar, mas também de uma mudança nessa regra desse jogo para dar mais equilíbrio fiscal para estados e municípios. Então, já que a gente está falando de possíveis reflexos práticos aí das emendas apresentadas pelo presidente, acho que a gente pode falar dos municípios. Uma das propostas mais polêmicas é que prevê a fusão de municípios que têm receita menor do que 10%, né? Tem receita menor. Receita própria, não é? Receita própria menor do que 10% da receita total e municípios com menos de 5 mil habitantes. Certo. Aqui em Santa Catarina seriam 39 municípios que seriam extintos, né? Isso, segundo um estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado de 2017. E Isso. apontou que 39 cidades estavam nessa condição e seriam incorporadas se até 2023 não conseguissem comprovar uma arrecadação própria maior do que 10%. Essa me parece uma proposta interessante, no mínimo interessante, mas muito polêmica. Mas lembrando que Santa Catarina tem 106 municípios com menos de 5 mil habitantes. Mas tem com receita maior do que... sim. Do que 10%. Tem município com menos de 5 mil habitantes com receita de 24%, receita própria. E tem mais que 10, né? E esses municípios de 5 mil habitantes, né, tem direito a 9 vereadores. Sim. Aí você multiplica, são 39, você falou? 39. Bom, 39 vezes 9, quantos vereadores a menos, né? Quantas diárias a menos, secretários municipais, auxiliares, tudo isso. A estrutura de uma prefeitura, né? Uma prefeitura dessa deve ter o quê? Uns 5 secretários? Então multiplica isso, vai multiplicando. Por aí. Mas eu acho, Fábio, nós temos que perguntar para a comunidade desses municípios se a forma atual está resolvendo a demanda deles. Eu acho que a população... Mas acho que dificilmente vai estar. Mas assim, a gente tem que saber... Mas eu acho que realmente tem que... Olha, há o aspecto positivo realmente de um enxugamento da máquina pública, que em muitos casos a gente viu e a gente sabe que a criação de novos municípios tem muito de fundo eleitoral e político. Muito município foi criado, desmembrado, para servir a interesses políticos locais determinados. Isso também precisa acabar e o projeto também coloca freios
para a criação de novos municípios. Isso é exatamente. Muito importante. São mais de 5.500 municípios no Brasil, é muito município. Mas, ao mesmo tempo, é preciso olhar questões geográficas, questões populacionais, culturais, tem municípios sociais. Tem municípios, por exemplo, que tem menos de 1.000 habitantes, tem menos de 5.000 habitantes, mas tem já uma vida cultural, uma identidade cultural própria. Ou seja, estabelecer uma regra linear pode acabar não sendo o melhor critério. Isso, inclusive, segundo especialistas. E tem ainda um outro desafio, que é para as cidades que absorveriam esses municípios vizinhos. Elas vão ter o mesmo incremento de receita para fazer frente a uma nova população que vai ser absorvida, novos postos de saúde, novas escolas, novos eleitores, novas ruas para serem asfaltadas, saneamento básico, enfim. O município que vai absorver está preparado para receber isso? Vai ter a contrapartida? Me parece que não. Eu acho que isso é caso a caso, né? Eu acho que a gente não pode generalizar as coisas, né? Dizer E é bom lembrar que vai ser feita uma avaliação em 2023 para identificar os municípios que estariam sujeitos à fusão. A data é 30 de junho de 2023. Esses municípios teriam para evoluir na arrecadação própria, que é com ISS, com o imposto IPTU, enfim. E é o penúltimo ano de gestão dos prefeitos que vão ser eleitos. Exatamente. E se isso não acontecer, as incorporações aconteceriam a partir de 1º de janeiro de 2025. Seria a partir desse período e cada município grande só poderia absorver até 3 cidades, não é? Agora, os exemplos estão aí. É preciso ver caso a caso, porque há muitas peculiaridades e uma regra linear não me parece que seja a melhor saída. Agora, vocês acreditam que deputados federais e senadores vão mexer nisso? Isso que eu ia o ano que vem levantar essa questão agora. Talvez seja uma eleição municipal? Talvez seja um dos pontos mais polêmicos desse pacote. E eu ia perguntar para vocês isso. Vocês acham que realmente há chance dessa regra passar? Nesse ano, vocês observaram muito bem, ano que vem é ano de eleição municipal. Dificilmente alguém vai assumir o ônus político destas mudanças. Porque a eleição municipal ela tem uma influência muito grande na eleição majoritária, na eleição presidencial, para deputados, para senadores. Então, mexer nas regras agora implicaria um ônus político que vai cobrar sua conta dali a 2 anos, em 2022, na eleição em que muitos destes que estão no Congresso atualmente vão tentar a reeleição. Sim. Então, não me parece o momento apropriado para mexer às vésperas de uma eleição municipal. Até porque prefeitos e vereadores são cabos eleitorais, né, de deputados estaduais, federais, né, e assim por diante. Né? É uma escadinha política, né? Eu acho que eles não vão mexer com isso agora, mas eu acho importante o debate. Eu acho que o debate é importante, nós temos que falar sobre isso, nós temos que falar sobre avançar no Pacto Federativo. Não sei que entra no debate sobre a estruturação do Estado, gestão de recursos públicos. E esse debate também é importante, Fábio e Marco, pelo seguinte, ele também deve vir acompanhado de um debate sobre como incrementar a arrecadação própria de cada cidade. Porque muitas vezes o que acontece, eu conversei com especialistas recentemente e muitos apontaram o seguinte, tem gestor público municipal que não faz a cobrança do seu imposto próprio, do IPTU, do ISS, eventualmente dá uma isenção, por exemplo, e não tem esse imposto, essa arrecadação própria e fica ainda mais dependente das transferências da União. Então o que acontece? O gestor público municipal ele fica bem com o seu eleitorado mais próximo e, além disso, ganha o discurso de poder criticar a União que não faz os repasses na maneira devida. Isso também precisa acabar. Ou seja, o município também tem que se investir daquilo que lhe cabe, que é cobrar os impostos devidos, onde não há a legislação que envie para a Câmara, a legislação municipal instituindo a cobrança, planta genérica, enfim, IPTU, ISS, todos os impostos, e isso já vai dar um incremento na receita. De repente ele passa até dos 10%. Ô, Rodrigo, eu vou até mais além. Eu acho que realmente os gestores têm que aprender a arrecadar melhor, mas eu acho que o debate maior é justamente que, de certa forma, essa emenda ela passa também, é um modelo de gestão pública no Brasil, né? É isso que nós temos que estar falido. Do jeito que está, não sobra dinheiro para investimento. Né? O dinheiro está todo comprometido com o salário de servidor, no caso de estados e a União, pagamento da Previdência, entendeu?
Então, é difícil essa discussão, esse debate, mas é importante, entendeu? É um negócio bem, bem amplo que nós estamos mexendo. Mas pela primeira vez eu tô sentindo uma certa firmeza assim no debate do assunto. Pela primeira vez. O projeto começa pelo Senado, né? Começa pelo porque Senado. Ele envolve a questão federativa, então o fórum normalmente inicial, começa pela Câmara e desta vez vai começar pelo Senado. Porque envolve que é um questões processo mais federativas, rápido, né? No Senado, né? Geralmente tem uma tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e uma comissão especial que vai ser criada para tratar desse assunto. Depois, Câmara, se houver modificações, volta para o Senado. Né? Agora, só para terminar esse bloco, quero pegar carona no que o Marco falou. O Marco falou que acha que há um clima mais favorável à discussão desses assuntos e até à aprovação. Mas, na tua opinião, esse clima mais favorável é na classe política mesmo, ou é na população, ou nas duas esferas? Não, na população não existe essa, para mim, não vejo essa preocupação. É mais no aspecto político mesmo, né? O problema é que no Brasil tem várias agendas, né? Nós temos a agenda do Paulo Guedes, nós temos a agenda do Moro, nós temos a agenda do próprio presidente. O presidente não sei se tem agenda, mas nós temos a agenda do Rodrigo Maia. Nós temos a agenda do presidente do Senado, entendeu? Então nós temos que ver, nós temos que conciliar agendas aí, né? Para ver o que é prioridade agora, né? 2019 já está indo, né? Daqui a pouco eles já estão em recesso e vamos ver como é que eles vão tocar o ano que vem, que é ano de eleição, né? Que geralmente muda tudo um pouquinho o ritmo, né? De tramitação de matérias no Congresso, né? Pegando esse gancho do Marco, Fábio, a população ela quer saber da qualidade do serviço prestado. Exatamente. Ela quer saber de um serviço prestado com qualidade. Não importa se é com recurso próprio, se é com recurso de transferência governamental. O importante é o serviço na ponta para a população ser de boa qualidade. E isso todos nós sabemos no Brasil que há muita deficiência. A PEC do Pacto Federativo vem também com uma destinação maior de recursos para estados e municípios, prover principalmente as prefeituras de uma maior capacidade de fazer frente a esses investimentos e honrar exatamente aquilo que a gente falou, políticas públicas muitas vezes federais, mas que são implantadas nos municípios sem a contrapartida financeira. Agora parece que esse dinheiro vai pingar na conta. Bem, a gente vai continuar a discussão sobre isso no próximo bloco. Os efeitos práticos das medidas, inclusive para os funcionários públicos e como deve ser a tramitação na Câmara e no Senado. Fica aí. Estamos de volta com edição extra. Hoje a gente discute o Plano Mais Brasil. São as 3 PECs levadas pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso nessa semana. Eu queria vou começar esse bloco perguntando para vocês sobre a tramitação, a perspectiva de tramitação na Câmara e no Senado. Primeiro no Senado. Me parece que no Senado o governo talvez tenha um pouquinho mais de facilidade na discussão das propostas. Não sei se estou correto. São propostas que mexem muito com a estrutura, né, Fábio e Marco? Então a tramitação vai ser difícil. Eu prevejo uma tramitação difícil. Exatamente pela natureza das medidas. São medidas importantes, mas são medidas que vão ter muita discussão, vão demandar muito debate com vários setores da sociedade, funcionalismo, prefeituras, movimento municipalista, estados, municípios, enfim. Então eu prevejo uma tramitação difícil. Embora no Senado o clima político seja um pouco menos tenso do que na Câmara, a gente tem visto, principalmente na Câmara dos Deputados, uma dificuldade maior do governo em fazer avançar as pautas de interesse do Executivo, mas, mesmo pela natureza dos temas, eu prevejo uma discussão, uma tramitação meio mais complicada. O governo precisa 49, né? 49 votos. Como são propostas de emenda à Constituição, tem que ter quórum qualificado, 49 votos de senadores para poder aprovar no plenário, né? Eu concordo com o Rodrigo e volto à minha tese de que é preciso conciliar agendas, né? Vamos ver o que vai ser prioridade, né? Basta dizer que a reforma da Previdência só foi aprovada no Congresso muito em função do trabalho do Maia, né? Em parceria com o do presidente do Senado. O relator do projeto no Senado, o senador Tasso Gereissati, se entrevista recente que a contribuição do governo para a aprovação da Previdência no Senado foi quase zero. Né? Tamanha é a falta de articulação política do governo. Se no Senado isso é menos evidente e já houve esse tipo de comentário, na Câmara dos Deputados, onde o governo tem muita dificuldade, houve troca de líder recentemente, enfim,
essa tramitação pode ser ainda mais complicada. Inclusive o Rodrigo Maia deu uma declaração dizendo que certamente alguns pontos não vão prosperar, né? Ele considera importantes, são pontos polêmicos que não vão prosperar, mas ele acha que pode ser conseguir avanços. Quer dizer, isso faz crer que o governo engordou bastante aí o projeto, prevendo já essa dificuldade, tendo uma gordura para negociar e para tentar aprovar o que realmente eles querem. Vocês fazem essa leitura também? O Paulo Guedes já disse que não tem ponto que não seja negociável. Então ele já disse isso já é um ponto positivo. Essa flexibilidade, não é? Essa flexibilidade, né? Então vai depender, disso que o Rodrigo está falando, da mobilização, da articulação do governo, né? Ele que está enfrentando aí uma crise dentro do partido dele, do PSL. A gente não sabe quem é quem aí, não sei, tendo até reflexos aqui em Santa Catarina, né? Já tendo reflexos. E então, pois não, você vai... Não, eu ia só complementar que a reforma da Previdência, a gente até falou aqui no intervalo, o PSL votou, apoiou o governo, né? Foi fiel ao governo. Agora a gente não sabe como é que vai se posicionar depois dessa crise. Um ponto que me parece também polêmico para a votação do pacote é a extinção dos fundos públicos, né? São 281 fundos públicos que seriam extintos, entre eles, por exemplo, o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E o governo quer usar esse dinheiro que hoje está nestes fundos para abater da dívida pública. São questões polêmicas. O Fundo de Amparo ao Trabalhador é um fundo já consagrado, né? Uma série de usos. Então, também são questões polêmicas porque mexem com muita questão, né? Então, é preciso debater. No Senado, me parece que vai ser uma tramitação mais ainda complicada, mas menos complicada do que na Câmara, exatamente por tudo isso que a gente está falando aqui. Tem uma dificuldade de articulação muito grande do governo, não é de agora, é do começo do ano, se agravando a cada momento que passa, e isso dificulta para que o governo passe os projetos de interesse dele. Vamos aguardar, mas eu realmente prevejo uma tramitação complicada no Senado e mais complicada na Câmara. Até porque mexe com muitos atores, né? Geralmente conhecidos como corporativistas, né? Exatamente. Então, quando se fala de servidor público, é mexer no vespeiro, né? Porque mesmo que as ações que já foram anunciadas, as medidas que já foram anunciadas, diz muito respeito àquele que vai entrar ainda, né, para o serviço público, né, e não mexe com o direito adquirido, mesmo assim... Há impactos. Essa questão da estabilidade que o presidente falou não está nessas PECs ainda, né? Não está nessas PECs ainda. Ele falou como uma perspectiva de colocar o assunto em discussão. Exatamente. Né? Pelo que eu entendi, os novos, eles vão levar um tempo para adquirir essa estabilidade. Eu não sei se é 10 anos que foi falado ou não, a pessoa entra e tem que passar por um período probatório, digamos assim, para adquirir essa estabilidade. É uma proposta, eu não sei se isso vai para frente ou não. Né? Mexer com interesses é sempre complicado porque muitos grupos trabalham para manter o status quo. Para manter a situação. Agora, essa questão específica do funcionalismo, apesar de não constar dessas 3 emendas, é um assunto também interessante que a gente pode falar um pouquinho. Sob o ponto de vista no caso, a retirada da estabilidade para alguns setores, né? Sob o ponto de vista, a estabilidade surgiu para evitar interferência política no serviço público, mas, ao mesmo tempo, criou uma cultura que não é boa, né, de ineficiência em alguns setores e tudo mais. Eu acho uma discussão interessante, né? Como se criar uma regra que se blinde os servidores dessa interferência política e, ao mesmo tempo, garanta uma eficiência no serviço público. O desafio é esse, né? É aumentar a eficiência, é fazer o mais com menos recursos. Isso. E mirar o cidadão, mirar a atividade fim, não é? É como a gente falou agora no bloco anterior sobre questão de municípios. Vão embora prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, servidores de câmaras de vereadores. Tudo isso enche a máquina pública e consome dinheiro. Que dinheiro que deveria ir para onde? Na atividade fim, para o cidadão. Saúde, educação, segurança, enfim, tantos temas importantes. Então, mexer nisso realmente dá trabalho. Vai ser necessário discutir e aí é que entra também o papel da imprensa, né? Em tratar o assunto, em explicar o assunto, em
trabalhar com uma isenção muito grande para colocar para a sociedade o que é que está sendo discutido e em que pé que estão essas discussões. O risco que a gente não pode correr nesse debate sobre o servidor público, né, é generalizar. Demonizar o serviço público. Demonizar, né, dizendo, pô, que tudo, né, ninguém presta serviço. Eu também tive uma experiência no serviço público, né, e conheço vários servidores competentes, comprometidos com o trabalho. Tanto efetivos quanto comissionados. Exatamente. Nos dois. E também conheci aquele largadão lá que eu tenho estabilidade, venho aqui a hora que eu quero, não sei o quê. Tem esses dois lados. Né? Então, a gente só não pode generalizar. Exatamente. Né? Como é que nós vamos incentivar esse comprometido, essa pessoa que vai lá todo dia, que presta um bom atendimento ao cidadão? Né? Às vezes você vai em repartição pública, tem até uma placa dizendo lá que você não pode agredir o... que é desacato. Desacato, né? Desacatar a autoridade do funcionário público, Sim. enfim. Olha o nível que nós chegamos, né? Por quê? Porque deve ter... O cidadão às vezes deve passar da conta, né? Às vezes nesse trato do relacionamento do dia a dia, né? E muitas vezes revoltado com razão porque não conseguiu resolver as questões, mas... Exatamente. Tem toda uma burocracia também que joga contra, né, o serviço público, enfim. Mas é isso mesmo, a gente não pode generalizar, tem muito funcionário público muito bom, que faz o trabalho com qualidade, com respeito, com frequência, está lá cumprindo o seu serviço e precisa de estímulo também, né? Mas voltando, pegando o gancho do Rodrigo sobre a cobertura da imprensa, a responsabilidade que a imprensa tem nesse momento, vocês acham que os meios de comunicação estão cumprindo aí o seu papel, estão fazendo... Qual a avaliação que vocês estão fazendo da cobertura do governo e, por exemplo, dessas medidas, apesar de que acabaram de ser anunciadas? Eu acho que a imprensa, Fábio e Marco, eu acho que ela tem o trabalho de informar. A informação apurada, checada, apurada de novo, se preciso, apurar mais uma vez, e aí você publica, você leva ao ar, enfim. No caso específico deste projeto, me parece que como são temas muito densos, são temas áridos, né? Explicar isso para a população de uma maneira simples é a nossa missão, enquanto jornalistas. Eu, por exemplo, fiz uma reportagem ontem sobre este assunto, sobre a questão dos municípios especificamente, e o meu desafio foi esse: como explicar um assunto tão denso para que pessoas dos mais diferentes matizes possam entender e, de maneira clara, o que o projeto pretende. Então, o meu desafio na hora de escrever o texto, na hora de ouvir os entrevistados foi esse: explicar de maneira simples. Não quero tecnicismos na reportagem, que eu acho que é isso que a gente não pode ter. Em televisão o desafio é maior ainda. É maior ainda por uma questão de tempo, né, Marco? A gente tem... Para vocês terem uma ideia, você que está acompanhando o programa, a minha reportagem teve 3 minutos. Em televisão isso é muito tempo. Uma eternidade. E mesmo assim, houve uma dificuldade grande para explicar isso, todos os assuntos, todos os pontos de vista dentro de um mesmo assunto. Em 3 minutos mesmo assim. Isso um ponto de uma das PECs. Um dos aspectos de uma das PECs, que é a fusão de municípios. Para explicar os demais pontos, aí realmente o desafio é grande. Esse ponto da cobertura da imprensa, ela está muito... Está no momento, assim, né? A gente não pode esquecer, a gente tem que relembrar da história do Brasil, né, da história da imprensa, né? Eu estava até comentando com vocês, eu estou terminando de ler um livro do Roberto Marinho, da vida dele, né? E atritos de poder com a imprensa existe desde a primeira rotativa no Brasil. Isso é salutar, você ter pontos de vista, você ter posições, né? O que acontece hoje é que a cobertura da imprensa, nós temos um negócio chamado redes sociais, né? Então as pessoas hoje em dia estão contaminadas com esse, não queria usar a palavra ódio, mas esse sentimento, esse fervor das redes sociais, vamos colocar assim. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? E quando a cobertura da imprensa não é só isso, você não pode ser só isso ou aquilo, tem outras vertentes, nuances, outros né? Pensamentos, né? O que a gente aprende na escola, né? Na universidade, até o Fabinho foi meu colega de curso, né? A gente ouvir os dois lados, fazer uma matéria equilibrada, vindo sempre, né?
um lado, ouvir o outro, respeitando... Dando chance ao contraditório. Ao contraditório, né? Então, e a Caerte faz um trabalho nesse sentido de fortalecer o que a gente chama de veículos essenciais, que é o rádio e a televisão, né? Que são, nesse fervor todo de fake news, de notícias falsas, né? Que a gente recebe no WhatsApp, que a gente vê no Instagram, no Facebook, né? Que a gente não tem como, às vezes, conferir se aquela informação é falsa ou não. Nesse fervor, né, Marco, há um espaço muito grande para a desinformação. Isso. Né? E aí é onde a população que se informa por redes sociais e aí não há garantia de que essa informação seja qualificada, procura os veículos tradicionais. Vai para o rádio, e ainda até no rádio há um tempo um pouco maior para explicar, né? Por exemplo, o caso do Pacto Federativo aqui, as PECs, e também vai para a mídia impressa e vai para a televisão, ou seja, são os veículos que são a imprensa profissional, livre, soberana e democrática, como pilar da democracia. Sim. É neles que a sociedade confia para uma informação de qualidade. Mas o que acontece? Voltando de novo, as pessoas generalizam, né? Não, que não sei o quê. Não é por aí, sabe? As pessoas têm que ter esse discernimento, né, de uma matéria que está sendo colocada, ouvindo as duas partes, né? Criticaram muito a Rede Globo, a história do porteiro lá. Sim, do caso Marielle. Você está falando da generalização da opinião generalização pública em relação à É mídia. o trabalho da imprensa, Isso. né? Eu acho que existe isso, né? Generalizar é ruim para tudo. Sim. Você não consegue... Você perde a noção, o senso de separar as coisas, né? As pessoas vão muito pelo sentimento, pelo fervor, né? As pessoas, né, assumiram... A discussão é muito ideológica, né? E menos... pouco prática. Mais ideológica. Agora, esses excessos, vale dizer, né? Esses excessos de avaliação sobre o trabalho da imprensa vem de todos os lados. Né? Sim, não claro. são uma novidade, não são uma exclusividade do momento atual. Em momentos passados também já aconteceram questionamentos em relação ao trabalho da imprensa pelo governante de plantão. Ou seja, não é uma exclusividade do momento atual que vivemos, que o país vive. Momentos passados também já houve esses atritos do governante de plantão, seja ele ou ela estadual, federal, municipal, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, enfim. E é da vida democrática que haja esse tipo de questionamento. A imprensa está aqui para questionar sempre. Falando em questionamento, vocês acham que... Vocês têm a percepção de que a mídia hoje ela é mais crítica ao presidente Bolsonaro do que foi aos presidentes anteriores ou não? Me perguntaram eu não tenho essa percepção. Eu acho que, para mim, a crítica e o destaque a notícias positivas, se a gente pudesse colocar dessa maneira, são da mesma maneira. Acho que o comportamento da imprensa ele é o mesmo. Seja um governante de um matiz ideológico ou de outro, acho que desde a redemocratização o trabalho da imprensa vem sendo esse, de fiscalizar, de ser vigilante em prol da sociedade. Não importa quem é o governo de plantão, porque o governo vai e volta. Governos entram e saem, não é? E o trabalho da imprensa estaria para fiscalizar, para vigiar mesmo, não é? Para ser um dos pilares da democracia. Eu acho que não existe essa coisa de... eu concordo com o Rodrigo. O que existe é essa coisa da atuação da militância nas redes sociais. Isso faz criar um sentimento de que existe essa coisa de pegar no pé do presidente ou do governador, enfim. Então... A manutenção dessa polarização que foi forte na campanha e que ainda não se dissipou, né? Que ainda está forte. Ainda vai levar um tempo para acabar, né? Ainda vai levar um tempo para acabar, porque os atores envolvidos estão também bastante interessados na manutenção dessa polaridade. Os dois lados, né? E não distensionar, não é? Só queria destacar que isso aí não é uma coisa só do Brasil, né? A gente pode ver nos Estados Unidos também o Trump lá guerreando lá com emissoras de televisão, jornais, entendeu? Não é assim uma exclusividade nossa. Né? A gente vê agora na Grã-Bretanha a questão do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, quanto disso mobilizou paixões e sentimentos. Ainda existe isso, né? Países também, na própria Itália, França, com protestos, enfim, não é exclusividade nossa, não. E a gente tem que, o povo tem que entender o seguinte: nós temos que dar graças a Deus da gente ter
tem emissoras de televisão, jornais, rádios que podem fazer esse trabalho, né? Imagina você ir em Cuba, de imprensa, que só lê lá o jornal do partido, ou China, sei lá, entende? Então, a gente não pode perder isso de vista, né, Fábio? Vocês acham que a ida do presidente, a entrega pessoal do presidente desse plano ao Congresso na terça-feira, junto com o ministro Guedes, o Onyx Lorenzoni, foi um gesto simbólico importante para o Congresso? Pode facilitar o início das discussões? Nós vimos esse gesto em outros momentos anteriores, aqui no atual governo, né? O presidente Bolsonaro foi ao Congresso também para entregar a Previdência, outros projetos. Mais do que isso, é claro que isso é importante, revela, em tese deveria revelar um respeito à independência do Poder Legislativo, que em última análise ele é o fórum adequado para debater os temas de interesse da sociedade. O governo propõe, os deputados propõem, a sociedade pode propor, mas o fórum dentro de uma democracia como a brasileira é o Congresso Nacional. É para isso que ele serve, essa é a função do Congresso Nacional. Então, quando o presidente vai ao Congresso entregar um projeto dessa relevância, dessa magnitude, ele revela, sim, respeito pela instituição. O problema é que isso, quando você vira a página, aí tem que entrar a articulação política. O governo precisa explicar para a sociedade e para os demais deputados que este projeto é o melhor para o país no entender do governo e convencer mentes, mobilizar pessoas, energia para aprová-lo, respeitando o trabalho legislativo, que é muito plural, e é assim que tem que ser mesmo. Né? Para mim, ele cumpriu a liturgia do cargo, né? Como você falou, é um processo que mostra respeito ao Congresso, né? Para mim foi exatamente isso, não tem assim... Mas mostra também a importância das medidas a magnitude governo, do projeto, sim. Né? Porque mexe com, como você falou, uma reorganização do Estado brasileiro, em outros moldes, em outras bases, mas que precisa vir acompanhada também da articulação política. E a gente volta àquela questão. O presidente vai ter que mobilizar a sua base, que ainda não tem, ele preferiu governar sem base, né, política, vai ter que mobilizar energias para fazer valer essas medidas. Caso contrário, pode haver uma desidratação, como também aconteceu na Previdência. Né? Sim. No próximo bloco, último bloco, a gente continua a discussão sobre as medidas do governo federal. Não sai daí. Estamos de volta com a edição extra, que hoje discute o Plano Mais Brasil, que é o pacote apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso nesta semana. A gente começa esse bloco falando sobre servidores públicos. Tem uma PEC que fala diretamente, que mexe diretamente com os servidores, que prevê algumas medidas caso haja problemas nas contas públicas. Certamente esse é um dos pontos mais polêmicos do Congresso, porque como o Marco até já falou no outro bloco, vai haver certamente uma pressão corporativista, uma reação corporativista. Pois é, o projeto ele estabelece gatilhos, né, que a situação até de emergencial que pode redundar em congelamento de salários, isso, não é? Isso. Congelamento de salários, enfim. Proposta mais uma bastante polêmica. Vai mexer com o cerne do serviço público, né? E aí é preciso saber que vai haver pressão de centrais sindicais, vai haver pressão de sindicatos, vai haver pressão de uma série de lados, né? Junto a deputados para manutenção, muitas vezes, de um status atual. E é isso, como a gente volta a falar, é isso que torna a tramitação da matéria tão complicada, especialmente na Câmara dos Deputados. No Senado já vai ser complicado discutir um assunto desse. Na Câmara, então, imagino que a dificuldade vai ser ainda maior pela natureza do tema. Mexer com o funcionalismo público desta maneira é uma mudança profunda, bastante significativa. E aí a gente vai ver como é que o governo vai conduzir essa discussão lá no Congresso. Vamos aguardar. Esse tipo de proposta, né, ela tem a digital dos técnicos, né? Aí a gente vê que é justamente que é uma proposta pragmática. Né? É uma proposta que assim, não é uma pessoa... Está preocupado mais com números, né? Exatamente. De como fazer a coisa... Olha a planilha, Excel e ver como é que faz para a coisa dar certo e sobrar dinheiro, né? Para pagar os servidores, né? E, então, eu concordo que vai ser bem difícil passar e vai ter muito debate, mas é uma tentativa aí dos técnicos, né? Da equipe econômica, do Paulo Guedes, que ele é muito técnico, né?
em olhar apenas os números, né? Não sei se é o melhor caminho, a melhor saída, né? Eu não sou técnico. Até porque também é preciso inserir o componente político nos números, né? Exatamente, né? Porque quer dizer, é uma casa política, o Congresso é uma casa política, né? Mas, ao mesmo tempo, coloca em discussão um assunto importante, que são os gastos com funcionalismo em todas as esferas, né? Mesmo que o poder público não dê aumento real, só dê inflação, às vezes até sem dar, mesmo sem repor a inflação, a folha acaba aumentando. A gente vê aqui em Santa Catarina, não precisa nem ir até a União, né? Aqui em Santa Catarina, os secretários da Fazenda, o atual e anteriores, sempre falam muito do crescimento vegetativo da folha. Você não dá nada de aumento, zero. E mesmo assim a folha aumenta porque tem indexações, porque tem uma série de situações que o projeto também quer atacar. O projeto do Pacto Federativo também busca desindexar a economia, para que as coisas parem de aumentar porque estão atreladas a determinados índices. Isso. E se eles variam, tudo o entorno, tudo o mais também varia. Também é outra situação que é preciso ter a atenção e uma lupa maior. Agora, a situação do servidor público, né? A culpa não é do servidor público, né? Na verdade, ele está ali, ele prestou concurso... Dentro das regras pré-estabelecidas, né? O problema é que foi, no decorrer dos anos, isso foi virando foi acrescentando benefício aqui, outros ali, penduricalhos, né? Justamente... Alguns setores mais privilegiados que outros. A palavra é exatamente essa. Em alguns setores com menos funcionários do que outros, Entende? Enfim, né? Então, assim, o Estado não tinha dinheiro para dar aumento e inventava lá um benefício, né? Auxílio não sei o quê, auxílio combustível, auxílio, sei lá. E depois, com o direito adquirido, Tudo não isso se acaba conseguia reverter, incorporava o salário. O que aconteceu é que a própria classe, as classes dos servidores públicos, elas se distanciaram, se desequilibraram entre elas. Umas com mais benefício, outras com menos. Então, isso foi distorções que vêm há anos. E eu acho que esse é um dos problemas que eles querem mexer. Eles querem mexer nessa estrutura. Fundamentalmente Ninguém gastar teve menos coragem. com funcionalismo para sobrar mais dinheiro para investimentos. É que ninguém teve coragem até hoje de apresentar uma proposta para tentar mudar esse quadro dessa estrutura. Né? E é ruim até para o próprio funcionário público, às vezes. Né? Por exemplo, o funcionário público não tem fundo de garantia, né? Não é isso? Ele não recebe. Não recebe. Então, quer dizer, aí o outro se... Aí os direitos para militar são diferentes dos direitos dos servidores civis, entendeu? Então, isso aí é difícil de mexer de uma hora para outra, gente. O projeto ele busca corrigir algumas distorções que existem hoje no Brasil, como a Previdência também buscou, né? A nova Previdência, agora recentemente foi aprovada a PEC paralela no Senado da Previdência, para quem sabe incluir estados e municípios. Corrigir distorções sobrar mais dinheiro para investimentos, para que o Estado possa ser também uma alavanca do crescimento e deixar para que ele menos atrapalhe e volte a ser um Estado promotor do desenvolvimento, que hoje é o que não acontece porque a gente tem todas essas distorções que têm que ser enfrentadas. É claro, são temas muito polêmicos, vão exigir muita discussão, muito esforço do governo, muita articulação, mas são, em alguns pontos, medidas importantes para devolver competitividade para o país, para a economia. A economia precisa crescer. 2019 foi praticamente um ano perdido. Mais um ano perdido em termos de crescimento econômico no Brasil. A expectativa para 2020 também já está cada vez mais baixa. Ou seja, o país precisa crescer. E para crescer, ele precisa corrigir essas distorções. Então, eu volto a falar do DNA do técnico, né? Eles pegaram a planilha o seguinte: vamos ver quais os itens que mais pesam no orçamento, no custeio, né? Primeiro, despesa com a Previdência. Então, o que eles fizeram? Apresentaram a reforma da Previdência. Segundo item que mais pesa, pagamento de salário, ativos e inativos, entendeu? Então, apresentaram uma proposta para isso. Quer dizer, se você parar para pensar, tem um certo lógica o que o ministro Paulo Guedes está propondo. Esse assunto, na minha avaliação, ele ficou... foi uma discussão secundária na discussão sobre os cortes das universidades federais.
a discussão ficou em cima da questão dos cortes especificamente, da verba para a educação, mas as despesas das universidades são predominantemente salariais, são de funcionalismo. Quase tudo com funcionalismo. Quase tudo. Muito pouco para pesquisa e extensão. Né? É lógico, a gente pode considerar por outra ótica também. Já é pouco a pesquisa e extensão e vamos cortar ainda mais. Né? São dois enfoques interessantes. Né? Quer dizer, precisa ter mais pesquisa e extensão, investimento, mas se gasta muito também com funcionalismo público. E é claro, também sempre é preciso levar em conta que você não tem serviço público sem servidor público. Isso. Né? O servidor público ele está aí, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser estimulado, ele tem que ser cada vez mais qualificado para fazer um bom trabalho, porque a função dele basicamente é essa, é servir ao público, à sociedade. Quanto mais qualificado e melhor for esse atendimento, melhor para a sociedade. O que não pode é haver desequilíbrio fiscal nas contas em função disso. E é isso que o projeto quer atacar. Por vias muitas vezes polêmicas, alguns itens talvez não passem no primeiro momento ou não venham a passar mesmo, mas a discussão é saudável, é importante, porque é preciso mudar o estado atual das coisas. Do jeito que está, não dá para continuar. Você vê como um exemplo de como o cobertor é curto, que não dá para todo mundo, né? Uma daquelas propostas lá, dentro do Pacto Federativo ainda, só recapitulando, a União disse que vai abrir mão da sua parcela do Fundeb, né? Que esse dinheiro que a União usava para sobrar, esse dinheiro vai para os estados e municípios. Só que esse dinheiro que a União usava, que ele vai estar abrindo mão, era para o transporte escolar e compra de livro didático. E aí, Exatamente. como é que fica? É uma outra situação que precisa ser debatida. Quer dizer, né? Os municípios e os estados que absorverem esse recurso deveriam continuar vão fazer esse investimento? essa é a pergunta. Que, na verdade, esse detalhamento é que vai ser importante a partir de agora, né? O debate. É só quis dar um exemplo de como você não consegue cobrir todo... Mesmo aquele assunto inicial que nós comentamos sobre o ponto polêmico dos municípios que vão ter que acabar. Podem ser incorporados ou não. Tem muita coisa a ser esclarecida, né? Regras, até prazos. Porque o governo até agora não foi exatamente claro ainda sobre os critérios exatamente. E quais cidades, enfim... A gente se baseou em estudos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado aqui, mas o governo ele acionou com um dado. Sim. Queremos extinguir municípios. É claro que vai ter que ter uma modulação muito grande no Congresso para saber que critérios vão ser adotados. E tem as questões subjetivas, culturais, a gente volta a falar, culturais, sociedade, geográfica, territorial, enfim, tudo isso, a situação dos municípios maiores que vão absorver. É um projeto que talvez até poderia ser desmembrado e tratado disso num projeto específico, apenas nesse caso, tirar desse pacote de PECs e trabalhar lá na frente com uma outra, discutindo especificamente este ponto. Isso. De repente a discussão ficaria mais clara. O que eu estranhei foi, ou pelo menos eu não tive conhecimento, do posicionamento do Estado em relação a isso. Assim, não sei se houve alguma... Do governador especificamente? Do governador, não, acho que ele não falou até agora. Não, ainda não se manifestou. Não. Achei meio estranho. Ou da Fazenda Estadual, enfim. Enfim, eu acho que esse é um assunto que vai mexer, né? Vai mexer com todo o Estado. Até né? porque a gente sabe da situação de Santa Catarina. Santa Catarina tem questões previdenciárias muito grandes para tratar, tem questões de funcionalismo para tratar. Estamos em uma situação melhor em relação a outros estados, mas já estivemos melhores. Em tese, estados e municípios apoiariam a maioria das propostas. Ontem eu ouvi o presidente da Federação Catarinense de Municípios, mas aí especificamente sobre a questão do pacto, né, da extinção de cidades. Aí a FECAN se posicionou absolutamente contra. Né? Absolutamente contra, exatamente por isso. Os municípios maiores vão absorver os menores sem a contrapartida financeira, vão até apenas aumento de serviços, população... Vão ter mais encargos. Mais encargos e menos recursos. Uhum. Mas sobre os outros itens do pacote, me parece que há um apoio, porque na essência o que o municipalismo quer é isso. Menos Brasília, mais municípios. Né? Sim. Mas aí eu volto a falar que a gente tem que resolver isso caso a caso. Né? Por exemplo, tem municípios com 1.200 e poucos habitantes. Né? Tem um condomínio aqui em Florianópolis... Né? Com mais. Com mais até. Com mais do que mais isso. habitantes que o próprio município. Né? Então não vejo assim com muito sentido, sabe? A existência de uma estrutura própria para isso, né?
Mas, claro, teria que ser adotado caso a caso, né, Marco? Sim, claro. Porque às vezes pode ser uma cidade com 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, mas ela já foi emancipada lá. Sim. 10, que as 15, pessoas 20, tenham 30 qualidade anos. de vida que é o que Exatamente, importa, né? E aí você vai também extinguir um município menor sendo absorvido por um maior, a distância entre o poder central e a ponta lá aumenta. Como é que fica essa questão, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu acho que esse tema deveria ser tirado das PECs atuais e tratado numa PEC específica sobre este assunto num outro momento. Essa questão do poder central que você falou, da distância, né? O presidente, os ministros estão muito distantes da população. Os estados e municípios tendo mais poder de gestão, mais recursos primeiro e depois mais poder decisório, eles estão mais perto da população, certamente sofrem mais pressão. Isso aí tende a melhorar a aplicação dos recursos públicos. Eu acho que também é passam muito por isso, né? Se houver um esforço de gestão responsável, Sim. Gestão fiscal responsável, de zelo com o dinheiro público. Aí a gente pode pensar, de fato, uma melhora porque a ponta está ali. A decisão não vai ser do governo federal que está Exatamente. distante, e sim do estado e município, dos estados e municípios que estão mais perto da população. Desde que o prefeito, o governador, tenham a responsabilidade necessária para lidar com esse aumento de receita que vão ter em benefício da sociedade. Uma gestão mal feita pode vir R$1 trilhão. Não vai dar certo. Nesse ponto é importante porque a gente tem que destacar um aspecto que é o seguinte, hoje em dia as pessoas estão, queira ou não queira, existe um controle externo maior dos órgãos públicos. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Tem os observatórios sociais que fazem Tem os observatórios sociais, tem os próprios portais de transparência, né? Tá tudo lá, as informações estão lá, o povo ainda não... Tá certo que o grosso, né? Tem a lei de acesso à informação. Né? A gente tem as ferramentas e não usa, né? Mas está lá. Então, eu acredito que hoje um prefeito ou uma Câmara de Vereadores que faz uma aplicação equivocada é mais cobrada do que antigamente. Por quê? Sim. Porque existe a informação, né? E até porque existe toda uma rede de comunicação também que se dá para fazer em cima, é o fungar no cangote do prefeito. Então o cara andou errado, né? E muitas vezes, em função da repercussão, eles recuam. Né? Tem sido muito comum isso. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, divulgou recentemente um estudo que aponta que quase 2.000 cidades brasileiras, das 5.500, enfim, não se sustentam. Isso atualmente, ou seja, o gestor precisa ser mais responsável com a prefeitura, com o dinheiro do contribuinte, ele vai receber mais recursos, mas ele vai ter que ter uma contrapartida muito grande de gestão fiscal e responsável, para que esse recurso a mais, de fato, se traduza no investimento para a população. Caso contrário, a gente vai continuar tendo muito mais recursos, mas gestores mal qualificados ou até incompetentes, e os municípios vão continuar em situação de falta de sustentabilidade. Quer ver outra medida importante que foi para os prefeitos? Foi essa flexibilidade de você usar o recurso da educação e saúde. Eles têm aqueles limites, os mínimos, né? Isso, fixados pela Constituição, lei orgânica. Só que às vezes tinha município que aplicava tudo em educação, sobrava dinheiro e não podia usar. Exatamente. Agora ele ia poder fazer isso, né? Se sobrou educação, ótimo, né? Vamos explicar. Sobre a educação. Vamos explicar isso melhor para o telespectador. Agora, pela proposta, o percentual não vai ser fixo para a saúde ou para a educação. Vai ser um percentual só para os dois setores. Ele até vai ser fixo. É isso? Continua fixo. Mas se você passar desse limite e tiver recursos disponíveis, ele poderia ser deslocado para outra área, no caso da saúde. Isso. Ou para a saúde ou para a educação, dependendo. Isso. Uhum. Eu acredito assim, né, pela experiência que a gente tem do contato com os prefeitos, geralmente sobra na educação, na saúde sempre falta, né? E aí ele não conseguia tirar dinheiro do bolso num e botar no outro. Né? O bolso que eu falo é educação e saúde, é só Sim. Uma comparação. De repente as pessoas estão, né? Não. Hoje em dia você tem que explicar. É verdade. Então isso aí foi um ponto positivo também. Os prefeitos, toda vez que eu encontro assim, prefeitos nesses eventos, né?
Era uma queixa, né? Que eles não podiam usar o dinheiro. Eles ficam engessados. Ficam engessados, né? Então foi uma boa também. Em síntese, Fábio e Marco, são projetos ousados, são projetos que mexem em muitos alicerces do que hoje a gente tem de organização do Estado brasileiro, são uma tentativa importante, concreta, como o Marco vem falando. Muitas vezes a gente ficava no discurso, ficava na propaganda político-partidária, ou às vezes na época da eleição, todo gestor que se elegeu falou em mudança do Pacto Federativo, poucos levaram isso a cabo. O presidente Bolsonaro tem esse mérito de trazer um projeto para o centro do debate, coisa que outros gestores não fizeram. Ele tem este mérito, e isso é importante destacar, o governo do presidente Bolsonaro. Agora, são projetos que, pela sua natureza, vão demandar uma discussão muito, muito profunda, e o fórum adequado para isso é o Congresso. Nós vamos ver muito daqui para frente esse trabalho sobre a atualização dessas discussões, dessas articulações, e aí a gente volta para o papel da imprensa, que é colaborar para informar, para explicar. O projeto é isso, as mudanças mexem aqui e ali, a repercussão dos setores que são favoráveis e contrários, e deixar que quem está em casa, acompanhando pela televisão, acompanhando pelo rádio, acompanhando pela mídia impressa, forme o seu juízo de valor sobre esse assunto. Marco. É isso. Assine embaixo o que ele falou. Até porque o tempo acabou. Isso. Chegamos ao final de mais uma edição extra. Obrigado pela companhia. Agradecemos a presença do jornalista Marco Aurélio Gomes, da Caerte, do jornalista Rodrigo Cardoso, do Grupo RIC. Sempre um prazer participar. E até a próxima.